Nós somos criados à imagem de Deus. Mas o que isso significa? O que significa ser imagem de Deus? Quando Jesus, em João capítulo 4, estava conversando com a samaritana naquele poço, ela pergunta para Jesus: Jesus, onde nós devemos adorar? Aqui neste monte, em Gerazim? Ou como os judeus adoram lá em Jerusalém, no templo? E Jesus disse para ela: nem aqui neste monte e nem lá em Jerusalém. Deus é espírito, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente fala de imagem de Deus, precisamos entender que Jesus nos disse que Deus é espírito. Portanto, a imagem que nós temos de nos olharmos no espelho e enxergarmos a nossa própria imagem, não é desta imagem que a Bíblia está falando, quando Deus nos fez a sua imagem. O que é ser a imagem de Deus? Essa palavra imagem no hebraico, o termo é tselen, e tselen significa caráter, ou é melhor traduzido por caráter. Então, ter a imagem de Deus significa ter o caráter de Deus. E caráter não está associado à aparência física, mas ao comportamento que nós temos. O caráter está diretamente ligado às nossas escolhas, escolhas que determinam o nosso destino. Então, que escolhas temos feito? Isso aponta ou não para o caráter de Deus. O problema é que em Gênesis capítulo 3, o homem pecou. E o pecado, ele separou o homem de Deus. Mas mais do que isso, o pecado deformou, corrompeu e destruiu a imagem de Deus no homem. O homem foi criado à imagem de Deus, mas o pecado conseguiu desconfigurar ou descaracterizar a imagem de Deus no homem. Então, o que rouba de nós a imagem de Deus é o pecado. O pecado tira de nós a imagem dele. Por isso que o pecado não é maligno, o pecado é maligníssimo. Maligno é o desemprego, maligno é a fome, é a miséria, é o abandono, são as cenas de violência. Maligno é tudo o que está aí, que a gente vê nos noticiários. São coisas malignas, a mentira, a corrupção, tudo isso é maligno. Mas o pecado não é maligno. O pecado é maligníssimo, porque o pecado é a única coisa que pode nos separar de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz ainda em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.